E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje a gente vai ver o modelo, mais um modelo econômico, que é o fronteira de possibilidade de produção. Então, é dentro daqueles assuntos que a gente está vendo no livro de princípios de economia, do Menck, que né, normalmente o pessoal usa normalmente é o que o pessoal usa na graduação, no primeiro ano de economia, ou nos demais cursos também, direito, o ADM também tem princípios de economia. Então, o que acontece? Economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos dadas as múltiplas necessidades dos agentes. E aí a primeira consequência, que nem eu falei no vídeo anterior, da escassez, né, quer dizer, dos recursos serem escassos, né, é que as pessoas têm que tomar decisões, né, as pessoas têm que tomar decisão sobre o que consumir, né, se ela vai decidir comprar uma barra de chocolate ou se ela vai decidir comprar um sorvete, né, se é a nível de país, né? Se o país vai investir em educação, se ele vai investir em segurança. Quer dizer, o fato dos recursos serem escassos, né, tem como consequência principal, e esse é um dos 10 princípios de economia que está no livro do Menck, né, a principal consequência direta disso é que as pessoas têm que tomar decisões. Tranquilo? E aí, no nosso modelo econômico aqui de decisão, né, esse modelo é chamado de fronteira de possibilidade de produção, né? Então, quer dizer, fronteira de possibilidade de produção. Possibilidade ou possibilidades, né? Não sei, de produção. De produção. Então, esse é o nosso modelinho. E é esse nosso modelinho, né? É claro que não dá para você estudar todas as decisões possíveis de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Seriam infinitas decisões, né? Só que o esquema de decisão entre dois bens, né? Ele funciona para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de dois bens, tá certo? Quer dizer, funciona para dois bens e funciona para todos os demais na economia. Então vamos imaginar o seguinte aqui. Imagina que um país ele tem que decidir se ele vai produzir, por exemplo, né? Se ele vai produzir, vamos colocar aqui no nosso gráfico, né? Se ele vai produzir computador, né? Que é o exemplo que está lá no Menck, né? Se ele vai produzir computador ou se ele vai dedicar todos os seus insumos, seus fatores de produção para a produção de carros. Então, quer dizer, em um lado do gráfico a gente coloca produção de carros, no outro lado do gráfico a gente coloca a produção de computadores, tá certo? A ideia é sempre a mesma, né? No livro do Samuelson, Introdução à Economia, lá de 1973, era canhões e manteiga, né? Então, quer dizer, se o país investir em segurança ou se ele investir em produção de alimentos. Aqui o exemplo do Menck é carros e computadores. Então, tá certo? Então, quer dizer, todos os insumos, todos os fatores de produção, né, dos quais um determinado país pode dispor, né, podem ser usados para a produção de uma infinidade de bens. Né? Não dá para pôr todos eles no gráfico, então a gente coloca dois, computador e carro. Tá certo? Então, quer dizer, será que eu devo, né, pegar todos os meus recursos e empregá-los na produção de computadores ou de carros? Não sei. O que eu sei é que quanto mais eu produzo carros, menos insumos e fatores de produção me sobram para produzir computadores. Tá certo? E quanto mais eu dedico os meus insumos, os meus fatores de produção na produção de computadores, menos insumos e fatores de produção eu tenho, né, disponíveis para produzir carros. Então, quer dizer, a decisão é a principal consequência da escassez, tá certo? Que é isso que a economia estuda. Tranquilo? E aí eu posso representar essa decisão, né, num gráfico, tá certo? E isso daqui, essa curva aqui, a gente chama de fronteira de possibilidade de produção, tá? Ou curva de possibilidade de produção, que é a nossa FPP aqui. Então, quer dizer, qualquer ponto para dentro dessa curva, são pontos possíveis. Né? Eu posso escolher, por exemplo, produzir uma combinação aqui, né? Vamos fazer aqui no gráfico, uma combinação aqui de 10 carros, tá certo? E 1000 computadores. É possível? É, porque esse ponto está dentro da curva. Posso decidir também, aqui um pontinho aqui em cima da curva, né? Posso decidir também
produzir aqui um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos de computadores e um tanto muito maior de carros, tá certo? Também posso, tranquilo? Tá em cima da curva? É possível. Então, quer dizer, todos os pontos que estão em cima da curva para dentro são pontos possíveis. Tranquilo? O que acontece? Quando eu estou dentro dessa curva, que eu chamei de fronteira de possibilidade de produção, esse ponto, por exemplo, aqui do 1.000 computadores e 10 carros, né? Eu posso mudar essa minha decisão, né? E eu posso produzir mais dos dois se eu quiser. Que eu ainda tenho recursos para isso. Tranquilo? Quando eu estou em cima da fronteira, eu não posso produzir mais dos dois. Se eu tiver que produzir aqui mais carros, né? Vamos aqui marcar esse nosso pontinho aqui, ó, aqui com amarelo. Se eu quiser, estou aqui nesse ponto, né? Se eu quiser produzir mais carros, eu preciso produzir menos computadores. Isso só acontece quando a gente está em cima dessa curva, tranquilo? Quando a gente está dentro da curva, a gente pode produzir mais dos dois sem prejuízo nenhum. Né? E os pontos que estão fora da curva? Os pontos que estão fora da curva são pontos impossíveis. Por que eles são impossíveis? Porque dada a função de produção, tá certo? Dessa economia, desse país, né? Dados os recursos de insumos e também a tecnologia de que esse país dispõe, essa combinação aqui, por exemplo, nesse ponto que eu estou destacando, ela é impossível, tá certo? Então, quer dizer, a fronteira de possibilidade de produção, por assim dizer, ela é mera consequência, né, dos recursos que a economia dispõe e da tecnologia que ela dispõe. O que acontece quando eu aumento a tecnologia? Ora, se a tecnologia aumentar, aí a fronteira de possibilidade de produção se desloca para fora, tá certo? Vamos fazer aqui uma fronteira de possibilidade de produção aqui com uma cor diferente. Por exemplo, essa fronteira aqui de possibilidade de produção, que está numa cor diferente, não sei dizer qual que é, porque eu sou daltônico, tá certo? Pode ser que seja azul, né, ou rosa, não sei. Essa fronteira aqui diferente é um exemplo do que acontece, tá certo? Quando a tecnologia aumenta. Quando a tecnologia aumenta, a fronteira de possibilidade de produção é deslocada. Tranquilo? Mais uma coisa importante, que eu também falei em sala de aula. O que dá essa curvatura da fronteira de possibilidade de produção, né? Por que ela não é uma reta, tá certo? Poderia ser aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico aqui, uma reta, né? O que dá essa curvatura da fronteira de possibilidade de produção? Ora, tem uma lei na economia que chama Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. Quanto mais você esgota um fator em relação ao outro, tá certo? Menores são os seus retornos marginais. Tranquilo? Isso é assunto para um próximo vídeo, porque eu ainda não estou manjando muito aqui dos programas que grava a tela, tá certo? Também tomei com pressa. E aí tem um limite de tempo aqui para gravar a tela. Tá certo? Espero ter ajudado. Até a próxima.